Meus irmãos, a graça e a paz. Convido-os a abrirmos todas as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6, onde faremos a leitura dos versos 19 a 24. Convido-os a ficarmos todos em pé para esta leitura e leitura sequenciada, alternada, na verdade. Mateus 6, de 19 a 24, diz assim: Todos encontraram? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque amar você e amar o outro, ou se odiará e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às igrejas. Amém. Ainda em pé nós faremos uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Quero convidar a nossa irmã Carol a nos conduzir nessa oração. Oremos. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, em nossa última exposição, falamos sobre como deve ser a vida espiritual do crente diante das pessoas. Em primeiro lugar, a vida espiritual do crente deve ser moderada, conforme o versículo 16. Já a exposição de hoje terá o tema tesouros, onde responderemos à pergunta: por que não ajuntar tesouros na terra e sim no céu? Por que não ajuntar tesouros na terra e sim no céu? Pois bem, chegamos à seção que vai do versículo 19 a 24, onde Jesus trata do amor ao mundo. Mundo aqui não é o universo físico, nem os seres humanos, mas o conjunto de coisas relacionadas à vida como um todo. Por exemplo, o sistema, os bens, quer sejam eles materiais ou imateriais, e tudo o que ele oferece ao ser humano, como poder, fama, dinheiro e qualquer outra coisa que o coloque numa posição proeminente. Mundo, portanto, não diz respeito ao cosmos ou às pessoas, aos seres humanos, mas a todo o sistema no qual nós estamos direta ou indiretamente envolvidos.
Dr. Martin Lloyd Jones, sobre isso, diz que devemos pensar em uma atitude, em uma mentalidade, pois esse conceito aponta para uma maneira de contemplarmos as coisas, para uma maneira de encararmos a vida como um todo. O mundo está relacionado a tudo isso que nós percebemos e estamos inseridos. Todo esse conjunto de coisas, meus irmãos, é um meio usado pelo diabo para tentar o crente, como foi com Jesus. Ele tentou Jesus dizendo: se me adorares, tudo isso que tu vês, eu te darei. Se prostrado me adorares, tudo isso, todo esse sistema, todo esse poder, todas essas coisas, te darei. Nesse sentido, o mundo, enquanto sistema, ataca-nos com força e violência, embora de forma sutil. Mas o diabo é implacável. Ele não economiza naquilo que nos oferece. Esse ataque visa sucumbir-nos ao que Lloyd Jones chama de mundanismo. Que o diabo quer que sejamos mundanos. É que amemos o mundo. É que desejemos as coisas desse mundo. É que nos envolvamos com as coisas deste mundo. Em outras palavras, o mundo nos ataca oferecendo o que há de melhor no próprio mundo. E quando somos vencidos, não olhamos mais para o céu ou para o divino, e sim para aquilo que foi oferecido, como quase sempre com o sentimento de que não podemos mais viver sem. Sabe quando nós temos aquele sentimento: eu não posso mais viver sem o smartphone? Não que ele seja ruim. Eu não posso mais viver sem ele, eu não posso mais viver sem esse objeto, sem essa pessoa. Entende? Eu me mundanizei. Eu não posso mais viver sem desfrutar daquilo que o mundo me oferece. Eu me mundanizei. Fui vencido. Nessa sessão, Jesus ensinou justamente sobre o amor ao mundo. E o mundo, de alguma forma, tenta, é um meio usado pelo diabo para nos... E aí lembrei agora de algumas propagandas que dizem assim: aí é um carrão, é uma coisa de outro mundo, é um luxo. Aí diz: você não pode mais viver sem. O último celular, o último smartphone, como é? iPhone 17 Pro Max. Acho que é isso. Você não pode viver sem. Mas é baratinho, é pechincha. Aí tem irmãos que não podem ter, mas tem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É se deixar envolver por isso. Foi vencido por isso. Jesus ensinou justamente sobre o amor a essas coisas, ao mundo, enquanto que na última sessão deste capítulo, então, o início, desta sessão, versículo 19 até 24, fala desse amor. Jesus está falando, ensinando
justamente sobre esse amor ao mundo. E o final da sessão, do versículo 25 a 34, Jesus fala do problema de nos deixarmos dominar pelas ansiedades e cuidados que este mundo nos impõe quando nos envolvemos com a vida mundana e seus negócios. Mas aí nós vamos separar cada coisa no seu tempo, vai ter as devidas exposições. Hoje nós estamos falando sobre o amor ao mundo. Ao tratar sobre este tema, Jesus usou uma injunção textual, que é uma orientação de como seus discípulos devem se comportar no mundo. Ele dá uma orientação de como nos comportar diante deste mundo que dioturnamente nos assedia. Todos os dias, levantou, está sendo assediado. Ligou a televisão, o som do carro, sei lá, as próprias redes sociais, nós estamos sendo assediados. Ah, mas como? Olha, basta você ir assistir um filme no YouTube, quase não sabe. YouTube. Sabe o que acontece? É uma propaganda atrás da outra. Se você não for, prêmio. É uma propaganda atrás da outra. Antigamente a propaganda era simplesinha, rapidinha. Agora é 2, 3, 4. Chega a ser agora 45 segundos. 50 segundos de propaganda. E ele só deixa você avançar depois que vencê-las. Não é assim? Ligou, você está sendo assediado. É um corte de cabelo, é uma roupa. É como... eu não sei nem como é que eles são chamados, mas os participantes do Big Brother, como eles vivem, o que eles pensam, as celebridades, como vivem, o que fazem, o que comem, o que vestem, o que pensam, o que leem. Nós somos assediados todos os dias, todas as horas. E Jesus usa uma injunção textual, que é uma orientação de como nós, os discípulos dele, devemos nos comportar diante deste mundo. Será que nós devemos viver igual a eles? Será que nós devemos ter as mesmas coisas que eles? Para Lloyd Jones, Jesus, por meio dessa injunção, estabeleceu uma lei, um grande princípio fundamental. Isso posto, precisamos responder a seguinte pergunta: por que não juntar tesouros na terra e sim no céu? Porque é isso, tudo que nos é oferecido é para que nós possamos juntar tesouros na terra. Aí agora, recentemente, não faz muito tempo não, talvez umas 3 semanas, eu acho, o irmão Isaías disse aqui, em off aqui, mas é uma coisa tão, me permita usar como exemplo, Isaías, é uma coisa, ele disse aqui, eu gosto de relógio. Ele usou mais ou menos uma expressão assim, eu sou, não sei se foi apaixonado, acho que foi, eu sou apaixonado por relógios. Aí quando eu cheguei em casa, o que é que tinha aqui no celular? Propaganda de relógios. Mas baratinho, um Oriente, baratinho, é pechincha. Um relógio ali na casa de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil reais, é uma pechincha. Tudo isso é feito para que a gente junte tesouros na... Eu não posso viver sem um relógio desse. Aí. Precisamos responder, portanto, por que não juntar tesouros na terra e sim no céu?
porque onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Disse o Senhor Jesus no versículo de número 21, que eu peço para um dos meus irmãos fazer a leitura, por favor. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pois bem, a síntese de toda essa sessão é de que os discípulos de Jesus não devem colocar sua confiança nas riquezas terrenas, porque podem ser perdidas facilmente. Pode ser perdida assim, ó. A Veja colocou hoje, acho que foi a Veja, colocou hoje uma postagem de um jornalista brasileiro. A esposa está com a filha, penso eu que é a filha, está próximo, já negócio de 3, 4 metros para entrar no apartamento, no prédio, e vem um marginal numa moto, disfarçado de entregador de comida, aborda, ela, inteligente, joga a bolsa no chão e já começa tirando as coisas e colocando no chão. E ele vem ainda, examina ela para ver se ela colocou tudo ali. Jesus está dizendo para não juntarmos tesouro aqui na terra, porque essas coisas podem ir assim, ó. E se o nosso coração estiver naquele tesouro, nós ficaremos tristes, choraremos, sentiremos dor, porque aquilo é muito caro para nós. Ele diz para não colocarmos toda a nossa confiança nas riquezas terrenas que podem ser perdidas facilmente. Em vez disso, devemos acumular tesouros nos céus, na forma de recompensas por viver de modo espiritual digno do Evangelho, conforme descrito nos versículos 4, por favor. Versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 6. Porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens engenhosos, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ao invés de ter confiança, de guardar confiança nos bens materiais, nos tesouros deste mundo, devemos acumular tesouros nos céus, na forma de recompensas que o Pai, que vê em secreto, recompensa. Ao acumular esse tipo de tesouro, o tesouro espiritual, ninguém vai roubar. Não vai ser perdido assim. E pelo fato de já saber antecipadamente, que é o que nós sabemos, de que não se perderão, de que não serão destruídos, se o nosso coração estiver nesse tesouro celestial, nós aqui já viveremos alegres, felizes. Entende? Não é preciso chegar lá para recebê-los, não. A gente já sabe de antemão.
Temos eles garantidos, portanto já podemos viver alegres. Ao colocar sua confiança em Deus, por outro lado, demonstra-se tê-lo em primeiro lugar na vida, em detrimento do mundo. O nosso problema é que nós, ao amarmos o mundo, nós estamos colocando o mundo em primeiro lugar, quando quem deveria estar em primeiro lugar na nossa vida era Deus. Ele é quem deve estar em primeiro lugar. Portanto, o iPhone 17 é irrelevante. Eu tenho algo que é melhor. Entende? Se eu tenho ou se eu não tenho, é irrelevante. Não faz diferença. Eu tenho algo melhor, eu tenho o Senhor. Eu tenho os galardões prometidos no céu. Então, qualquer bem material, qualquer tesouro aqui na terra é irrelevante. Se tem ou se não tenho, é a mesma coisa. Se ando com um tipo de sandália ou com outro tipo de sandália, é a mesma coisa. Não preciso estar morrendo, trabalhando demais, me esforçando demais para ter aquela sandália. Porque fulano de tal lá tem, eu também tenho que ter. Não. Quando estamos falando em tesouro, não estamos falando necessariamente em dinheiro. Por tesouro, compreendemos tudo aquilo que assume o lugar de Deus por direito em nossas vidas. Tesouro não é somente dinheiro ou que o dinheiro pode comprar, e sim aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida. Dentro do contexto aqui, obviamente. Lloyd Jones diz que não está em evidência aqui o que o homem porventura possua, mas antes o que ele pensa sobre seus bens materiais e qual a sua atitude acerca deles. Às vezes é uma coisa tão simplória que o dinheiro não faz, né? Mas eu tenho aquele objeto com tanta, como é que eu vou dizer, ele me desperta tanto, eu dou tanto valor àquele objeto que ele assumiu o lugar de Deus na minha vida, passou a ser um tesouro. Então, o problema não está nos bens em si, mas no valor dado a eles. Já contei aqui e repito mais uma vez, me permita, o pai estava lavando o carro. Normal, um carro. Lavando, o filhinho pequenininho, 3, 4 anos, lavando o carro junto. Ele passando a flanela. Aí o menino olhou assim e disse: tem uma ideia. Aquela ideia que criança tem. Vai lá no armário da mãe e pega um bombril. Vai para o outro lado do carro e começa a lavar o carro com um bombril. Quando o pai vê, bate na mão do menino a ponto de ter que ser amputada. O problema não está no bem em si, o problema não está no carro, mas o valor que eu dou ao carro, entende? Ao bem, ao objeto, entende? O problema não é possuir, não. Jesus aqui não está dizendo para que nós não possuamos, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para não colocarmos o nosso coração naquilo. O problema, portanto, não é o bem em si. Sobre isso, Lloyd Jones ainda diz que nada há de errado no tocante à posse de abundantes bens materiais,
Mas o que pode ser completamente errado é a relação de uma pessoa para com as suas possessões. E um exemplo que eu trago aqui, um exemplo disso encontra-se no jovem rico. Esse é o exemplo máximo. Que preferiu os bens, conforme Mateus capítulo 19, verso 16 a 30. Marcos capítulo 10, verso 17 a 31. E Lucas capítulo 18, verso 18 a 30. Você deve lembrar que ele colocou seus bens materiais e, portanto, o mundo em primeiro lugar, em detrimento de Jesus. Você lembra lá, né? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, mas isso aí, tudo aí eu faço. Eu já compro tudo. Aí Jesus diz, mas falta só uma coisa. Já que você faz tudo, deixa eu dizer para você, falta só uma coisa. Vai, vende tudo, dá aos pobres o lucro, o resultado da venda, volta e segue-me. Lembra lá disso? Ao ser exortado por Jesus para se desfazer de seus bens e devotar-se somente a Deus, o jovem rico preferiu ficar com seus bens. Na impossibilidade de servir a Deus e as riquezas, preferiu essas em detrimento daquele. E aí cumpre-se o versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele preferiu a riqueza, isto é, o problema não está na riqueza, o problema está em ter colocado o coração na riqueza. Esse é o nosso problema. Comentando essa passagem, cito mais uma vez Martyn Lloyd-Jones, que diz: esse é o princípio que nosso Senhor constantemente enfatizou. Disse ele aos seus discípulos, após o seu encontro com um jovem rico: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É essa autoconfiança nas riquezas materiais, é essa fatal autoconfiança que impossibilita um indivíduo a tornar-se humilde de espírito. Ou como Lloyd-Jones continua dizendo, ou como ele o expressou para o povo uma tarde: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, conforme João capítulo 6, verso 27. Ou seja, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Então o quadro é o seguinte: o jovem rico vem e diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: cumpre a lei. Diz: não, eu faço tudo isso já. Aí Jesus diz: então falta só uma coisa, vende tudo que tem. Jesus sabia que ele era possuidor de muita coisa, que o coração dele estava naquelas coisas que possuía, naqueles bens. Vende tudo, dá o resultado disso aos pobres, volta e segue-me. O jovem rico baixa a cabeça, entristecido, dá para a gente fazer essa inferência do texto. Entristecido, retira-se. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
O problema não é ser rico. Jesus não está dizendo que o rico não pode ser salvo. Jesus está dizendo que é difícil um rico que colocou o seu coração nos bens ser salvo. É como aquela outra parábola. O homem tinha um grande campo, plantou, colheu demais, os celeiros ficaram pequenos, aí ele manda derrubar tudo, constrói outros maiores e diz: pronto, agora posso sentar e desfrutar do que possuo. O coração dele está naquilo que possui. Celeiros cheios, maiores, sei lá quantas vezes maiores. Aí Jesus diz, a síntese da parábola é: tolo, hoje pedirão a tua alma. É como Jesus diz em outra passagem, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O problema não é ser rico, o problema é colocar o coração na riqueza. Por isso que Jesus diz no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque não devo juntar tesouros na terra e sim no céu. Porque onde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Se eu junto tesouro na terra, eu faço tudo. Eu vivo em prol daquele tesouro na terra. Mas se eu junto tesouro no céu, eu faço tudo e eu vivo em prol do céu. É essa confiança nas riquezas materiais que Jesus condena. Esse é o tipo de coisa que Jesus indicava mediante essa expressão: não ajuntai para vós outros tesouro, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. O princípio estabelecido por Jesus é de que o vosso coração estará onde ajuntarmos nossos tesouros, na esfera mundana ou na esfera celestial, no céu. No caso do jovem rico, seu coração estava nos bens, por isso ele se viu triste com a exortação de Jesus, conforme já citado. A recomendação de Jesus, portanto, é para não ajuntarmos tesouro na terra e sim no céu. Em outras palavras, sua recomendação é para não devotarmos nossa confiança e esperança nas coisas do mundo, como o amor, a honra ou posição social. Não devotarmos nossa confiança ou esperança no amor ao cargo ou aos cargos obtidos, ou no amor ao próprio trabalho, em um sentido ilegítimo, ou o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo na terra, nesta vida e neste mundo, como salientado por Lloyd Jones. Nós precisamos juntar tesouro no céu e o nosso coração precisa estar lá, porque de outra sorte nós não teremos o nosso coração devotado a Deus, e sim aos bens. De manhã, quando eu acordar, ao invés de fazer a minha oração a Deus, eu vou entrar no smartphone, no celular, seja lá onde for, pode ser até num computador pessoal, não sei, em algum lugar você vai entrar e vai digitar lá: deixa eu ver como é que está as ações que eu possuo, será que eu ganhei dinheiro ou perdi? Ao invés de acordar e desenvolver todas as atividades em prol do reino de Deus, eu vou desenvolvê-las em prol do meu reino. E aí tem um problema, é que no dia que eu morrer, nada disso vai. Quando eu morrer, tudo que foi conquistado,
todo aquele zelo, todo aquele amor, tudo aquilo que eu fiz para aumentar a minha riqueza, os meus bens, as minhas posses, terá sido em vão. Ficará. Agora, quando eu chegar no céu, como é que vai ser? Se é que eu vou chegar no céu. Entende? Como é que vai ser? Não ajunteis tesouros para vós na terra e sim no céu. Lá é garantido. Lá você não perderá. Lá o Senhor lhe recompensará. E aí penso numa outra parábola. Jesus conta a parábola do Senhor que vai fazer uma viagem e dá 10 talentos a um, acho que 5 a outro, acho que é. Um a outro. Trabalhem. Quando eu voltar, quero o resultado. Os 2 primeiros multiplicam e são abençoados. O último enterrou o talento. No contexto lá parece ser preocupação em perder. Aí eu trago para o contexto aqui. Amor, aquele talento. Enterra, segura, diz, daqui não sai, daqui ninguém tira. Quando o Senhor voltou, cadê? Não, está aqui. Não produziu, não fez crescer. Aí Jesus diz, né? Que foi tirado dele e dado àquele que produziu muito. Quando a gente chegar no céu, o que é que a gente vai dizer a Deus? Não, Senhor, eu vivi a vida para juntar o meu tesouro na terra. E aí a gente tem um problema. Porque o Senhor não vai contemporizar. Entende? Honra, posição social, amor aos cargos obtidos, amor ao trabalho, de modo, em sentido ilegítimo, amor a qualquer coisa que comece e termine aqui nesta vida e neste mundo, são tesouros, mas eles ficarão aqui. Ser honrado é coisa boa, mas é melhor honrar ao Senhor Jesus. Essa honra vai ser recompensada. Amar o trabalho desenvolvido na igreja, desenvolvido ao Senhor, esse amor é legítimo, vai ser recompensado. Se vivermos por estas coisas que aparentemente têm valor, mas ficarão aqui na terra, significa que o nosso coração está alicerçado nelas e Deus, portanto, não tem seu lugar de direito assegurado no nosso coração, de modo que não devemos juntar tesouros na terra e sim no céu. Porque onde estiver o tesouro, ali estará também o coração. Meus irmãos, precisamos levar a sério a instrução dada por Jesus, pois ela nos ensina que devemos viver uma vida cristã para Deus. Veja, em nenhum momento Jesus está condenando a possibilidade de você se desenvolver, humanamente falando. Procurar um bom emprego, procurar ter um bom salário, procurar ter bons cargos. Não é isso que Jesus está condenando. Ele está condenando você colocar o coração, a esperança, a confiança dessas coisas. Precisamos levar a sério, portanto, a instrução de Jesus. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Nada.
Olhando para as páginas da Bíblia, vemos que muitos homens de Deus, na possibilidade de amarem o mundo, amaram ao Senhor. E aqui vou citar apenas dois. Foi o caso de Abraão, que ao ser chamado por Deus, respondeu fazendo sua vontade. Abraão vivia com a sua parentela, com seus pais, sua mãe, com seu pai, sua mãe, com seus irmãos, com toda uma vida estruturada. E Deus diz: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ia, nem sabia o que iria encontrar, mas obedeceu, porque não amava aquelas coisas. E a recompensa qual é? É ter uma descendência maior do que a areia da praia. Incontável, portanto. Outro, Moisés, que podendo ficar no Egito, desfrutando de tudo que lhe fora oferecido, aquilo tudo que o mundo egípcio lhe oferecia, quando chamado por Deus, lhe obedeceu e foi pastor por 40 anos no deserto, antes de guiar o seu povo no deserto por mais 40 anos, e morrer e ir para o céu. Moisés tinha tudo, criado como faraó, tudo nas mãos, servos e servos, riquezas e riquezas. Na falta do faraó, possivelmente, pelo menos seria um dos candidatos a assumir o cargo de faraó. Mas quando Deus chamou, ele disse: pois não, Senhor, estou aqui. E foi ser pastor no deserto por 40 anos. E quando terminou esses 40 anos, Deus diz: vai passar mais 40, conduzindo o meu povo. Por que tudo isso? Porque não amava o mundo, não amou o Egito. Nada pode ocupar o centro da minha e da sua vida, nem esposa ou marido, ou filho, trabalho ou conhecimento intelectual. O centro da minha vida sempre será, sempre pertencerá ao Senhor. O centro da sua vida tem que ser o Senhor. De nada adianta ter bens, tesouros, se não tem Cristo. Ele é o centro da minha e tem que ser o centro da sua vida. Não sei exatamente o que se constitui o centro da sua vida. Talvez fosse até interessante perguntar: e o centro de sua vida, quem é? Ou a partir dessa reflexão, dessa exposição, quem será o centro da sua vida? Em velório é que a gente percebe a dimensão do que eu estou dizendo. Diante do caixão, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes um filho, às vezes a mãe em relação a um filho, diz: era a razão da minha vida. E agora vai viver numa dificuldade, porque se era a razão da sua vida e foi embora, o que é que eu tenho agora? Doença, solidão, tristeza, depressão. Ao passo que, se for Cristo o centro da minha vida, Ele nunca vai morrer, nunca vai me deixar, entende? Eu não vou experimentar nada disso, nenhuma dificuldade, porque o centro da minha vida, o tesouro da minha vida é Cristo. E se o meu coração está nele, certamente eu vou desfrutar de uma vida excepcionalmente melhor, especialmente melhor do que a que vivo hoje.
Quando entendemos que Deus deve ser o centro de nossas vidas e colocamos isso em prática, estaremos ajuntando tesouro no céu. Portanto, junte tesouro no céu, colocando o Senhor como sendo o centro da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não estarmos voltados para este mundo, e sim para o Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus, obrigado pela instrução dada pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, porque por nós mesmos, naturalmente, nós preferiríamos as coisas deste mundo, devotaríamos as nossas vidas a este mundo. Quem sabe a um cônjuge, a um filho, a um parente, a um amigo, a um bem. Temos visto, ó Deus, tantas pessoas que vivem a vida, devotam a vida ao emprego. E nós não estamos dizendo que não deve, que os nossos irmãos não devem trabalharem de forma digna, honesta e colocar e desenvolver um trabalho que seja honroso. Não, não é isso que nós estamos dizendo, ó Deus, mas nós temos visto irmãos e irmãs, pessoas até mesmo que não são crentes, vivendo uma vida voltada para o emprego ou para a loja, a empresa que possui, muitas vezes sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Mas quando é um dia, ó Deus, cai numa cama doente e não pode mais administrar e tudo aquilo perece, finda. Empresas que se desenvolvem porque o dono coloca todas as suas forças naquilo, mas um dia fica. Para quem ficará este tesouro? Nos ajuda, ó Deus, a juntarmos tesouro no céu, onde com certeza nós receberemos diretamente de suas mãos, onde poderemos desfrutar de tudo aquilo que foi juntado lá por toda a eternidade. Nos ajuda, ó Deus, a mudarmos o nosso entendimento com relação a essas coisas e a dedicarmos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança somente no Senhor, a tê-lo como sendo o centro da nossa vida, pois é dessa forma, ó Deus, que juntamos tesouro lá no céu. Abençoe os meus irmãos durante esta semana. Abençoe os nossos filhos, cônjuges, o pai, a mãe, os parentes, os amigos do trabalho, da escola, os nossos vizinhos, quer seja em casa ou aqui na igreja. Derrame da sua bênção sobre todos nós, ó Deus. Especialmente no que diz respeito ao que foi visto hoje à noite, a colocarmos o nosso coração, não nos bens e não nessas vitórias, mas no Senhor, que pode todas as coisas. Nos dê uma noite de paz, ó Deus, de descanso, uma noite de reflexão, para que possamos mudarmos o nosso conceito em relação aos bens. É assim, ó Deus, que oramos e já agradecemos ao Senhor por tudo. E no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Amém.